Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na live do concurso público, hoje que nós tivemos um aulão. Queria agradecer novamente ao Dr. Francisco Massara Gabricho, presidente da OAB, o Wellington Rangel, uma figura fantástica, a gente já conhecia ele, que é um advogado, uma pessoa prestativa, quero de pronto agradecê-lo. E, logicamente, a vocês que foram lá, desprenderam, 8h30 já estava todo mundo lá, Houve algumas intempéries, mas isso não tirou o brilho, de modo que até meio-dia e meia a gente ainda estava lá resolvendo questões, seja do plano diretor, seja do Estatuto do Servidor e, logicamente, a lei orgânica, que é o nosso objeto aqui hoje. E quero adiantar ainda mais, pessoal, no próximo sábado, sem ser isso, logicamente, o outro, ou seja, um sábado antes, no dia 24, nós vamos ter o segundo aulão do Abraão, no São Benedito, que vai ser na Igreja Batista Vida, em frente ao PA praticamente. Nós vamos colocar os endereços, tudo certinho, e não vai ser mais só de direito. Vai ter raciocínio lógico, português e noções de direito. É aquele raio-x geral da prova, tá certo? A ideia de que você pode, você é capaz. Esse local, inclusive, ele é central, porque ele fica a praticamente 200 metros do MOV. Então você que coloca o MOV de ônibus e tudo mais, vai ter facilidade também de ir, tá joia? Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês, seja por estar no presencial, seja por estarem aqui. Eu falo que, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente organize, se não tiver vocês do outro lado dando feedback, cobrando, fazendo, dando sugestão, a coisa não anda. É assim que a gente caminha junto. Eu também quero agradecer pelos livros, gente. Eu me perdi nos livros. É um negócio fantástico. E eu via que alguém foi pedir um livro para outra pessoa. Olha, eu tenho que... Alguém, parece que foi ontem à noite, alguém me empresta um livro aí, me dou um livro, porque o meu filho pegou o livro que eu ia dar. Então, assim, isso é muito legal, você fazer as pessoas locomoverem com o livro, que é um traspassar de gerações. Vocês não têm noção da contribuição que vocês estão dando para as presentes e as futuras gerações. Tá ok? Então, pessoal, vamos à nossa lei orgânica. Hoje é a nossa aula 7, até que nós trabalhamos o artigo 78 e nós vamos, como diz o outro, vamos desembolando aqui para a coisa caminhar, tá certo? Artigo 78. Auxiliares diretos do prefeito. São auxiliares diretos do prefeito os secretários municipais, diretores e assessores. 2. O subprefeito. Aí você vai dizer assim, mas a pessoa não tem subprefeito em Santa Luzia, não. Pode não ter, mas existe previsão, tá certo? Eu lembro que na época do Rui Avelar de Souza existia a subprefeitura de São Benedito. E o seu Aristeu, que morava na esquina da Alvorada, ali com a Avenida Brasília, tipo um sítio grande ali. O seu Aristeu era subprefeito, Então, assim, não tem mais essa prática, não pode ter subprefeito sem subprefeitura, Como a gente não tem subprefeitura legalmente constituída, tá? Então, mas tem previsão legal, tem previsão na lei orgânica, ok? Muito bem. Vem o parágrafo único. Os cargos mencionados no artigo são de livre nomeação e demissão do prefeito. Então você entra com a mão e sai com a outra. Você sai com a mão banana e a outra também. Tá? Então é o de livre nomeação e de livre exoneração. Tá, ok? Na verdade, pessoal, aqui, isso é muito importante. Eu quero chamar a atenção. Tá vendo a palavra demissão? Eu tenho trabalhado com vocês o tempo inteiro dizendo demissão é pena. Então, a lei orgânica, ela está com o conceito equivocado no direito administrativo moderno. Porque no direito administrativo moderno, pessoal, demissão é pena. Aqui, se você pegar a ideia, olha, os cargos mencionados no artigo são de livre nomeação e livre exoneração. É a dicção do artigo 37 da Constituição. De modo que, como é que faz, professor? Pessoal, se cair na prova e falar, segundo a lei orgânica, e tiver... Os cargos de subprefeito e secretário são de livre nomeação e livre demissão, vocês, infelizmente, vão ter que colocar como certo. De novo, é concurso público. Eu lembro sempre para vocês, a prova nossa não é cara crachá. O que está aqui é demissão, embora o conceito seja equivocado, mas está da lei. Okay? O dia que você for vereador, você pode aí, pagar e fazer, olha, está errado isso aqui, isso faz vergonha na gente. Demissão não, isso é exoneração. Ou então procure o seu vereador que está, ao invés de ficar pagando buffet de 94 mil, enfim, você pode aí fazer um ato e mudar a exoneração. Próximo. 79.
A lei municipal estabelecerá atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, aos Aspone aí, né? Definindo-lhes a competência, atribuição, deveres, impedimentos e responsabilidades. 80. São condições essenciais para investidura no cargo de secretário, diretor e assessor. Investidura é investir, é inserir, é incorporar o cargo, tá? Parece coisa de pai de santo, né? Incorporar. Eu mexo com isso. Vamos lá. Primeiro requisito, ser brasileiro. Ah, então um gringo pode ser assessor jurídico em Santa Luzia? Não, filho, vai ter que se naturalizar. Aqui, ó, ser brasileiro, pode ser nato ou naturalizado, mas não dá para ser estrangeiro. Está no exercício dos direitos públicos, tá certo? Ser maior de 21 anos. Hoje teve uma prova, né? Uma das questões do nosso simulado lá, eu coloquei 18 anos, na verdade é 21 anos. Ah, mas peraí, para vereador tem que ter só 18 anos. Para vereador é 18 anos. Tudo bem, mas aqui é para ser auxiliar do prefeito. É só vocês guardar, gente. A idade mínima para ser prefeito é 21 anos. Então a idade mínima para ser assessor, secretário e diretor do prefeito tem que ser maior de 21 anos, ok? Vamos lá. Ser habilitado para os seus respectivos cargos. Então, pessoal, se você é office boy, você pode ser secretário de obra? Pô, em princípio, não tem vedação, mas a Constituição, a lei orgânica está dizendo, você tem que ser habilitado. Qual que é a ideia, pessoal? Se você é secretário, você tem que entender do riscado. Assessor jurídico, procurador municipal, cada um tem que ser. É, do direito, no mínimo, tá? Entender do riscado. Então, secretário de obras que trabalha Poxa, não dá. Mas, enfim, não vou entrar aqui, depois vai falar que eu estou falando uma besteira. Né? Vamos lá, último requisito. Apresentar no ato da posse declaração de bens registrado em cartório. Isso é para, pessoal, verificar a evolução patrimonial, tá certo? Muito bem. 81. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou diretores. Agora, não tem assessor aqui não, secretários ou diretores. 1. Subscrever atos e regulamentos referentes a seus órgãos. 2. Expedir instruções para boa execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao prefeito o relatório anual, cuidado que você pode colocar aqui semestral, bimestral, não, anual, do serviço realizado por suas repartições. A ideia de prestação de contas interna, né? Parágrafo primeiro. Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo secretário ou diretor da administração. Referendar significa o subalterno vai fazer e tem que levar a apreciação da chefia superior. Parágrafo 2º. As infringências no item 2, vamos voltar aqui. No item 2, no que diz respeito a expedir as instruções. Sem justificativa importa em crime de responsabilidade. Então, pessoal, quando você vai expedir um ato, uma instrução para execução de uma lei, decreto, regulamento, de forma, pessoal, que infringe a lei ou o regulamento, e mesmo sem justificativa, porque tem a ideia da boa-fé, né, importa em crime de responsabilidade. Artigo 82. Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Eu vou ficar um tempinho aqui. Presta atenção. Você é secretário municipal de esporte. E aí, você vai assinar com o prefeito um convênio com o governo federal. E esse convênio dá problema. Não presta conta e tudo mais. Aí você sai da prefeitura. Daqui a 5, 6 anos estão batendo na sua porta lá, ó. Estou aqui penhorando o seu carro, a sua casa, não sei da onde. Por quê? Você é solidário. Pessoal, solidariedade é diferente de subsidiariedade. Guarda. O que é subsidiariedade? É como se fosse uma fila. Primeiro executa um, depois executa o próximo. Solidariedade você pode escolher. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, presta atenção. Os secretários ou diretores são solidariamente, eles estão juntos, responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Esse artigo é muito importante. Ok? Cuidado que na prova eles colocam subsidiariamente. É só vocês lembrarem da ONG da Rosa, tá? ONG Solidariedade, tá? Solidariamente, ou seja, ele pode escolher qualquer um e executar. Exemplo, vamos supor que o secretário aqui era um ricaço e o prefeito é um ferrado. Quem tem mais patrimônio? O secretário. Eles vão lá e falam, não. A União vai lá e fala, olha, esse convênio da União aqui, nós vamos pegar tantos milhões do sul desse aqui, esse cara é rico. Ah, mas por quê? Não pode? Pode, é solidário. Ou seja, qualquer um pode ser escolhido
e pegar, porque eles são solidários. Ok? Artigo 83. A competência do subprefeito limitar-se-á ao distrito ou subdistrito para o qual foi nomeado. Então, como disse para vocês, o distrito de São Benedito já teve vários subprefeitos. Hoje não tem mais. Okay? Até porque não tem subprefeitura. Vamos para participações. Né? Daqui a pouco, vamos só fechar o parágrafo único aqui, ó. Página depois eu vou para 84. Aos subprefeitos, como delegados do executivo, compete 1. Não falar nada não. Cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções recebidas do prefeito, as leis, resoluções, regulamentos e demais atos do prefeito e da Câmara. Vocês estão vendo que ele tem que cumprir tanto do prefeito quanto da Câmara? Porque são o quê? Poderes independentes. Tá certo? Então o subprefeito, ele também faz o cumprimento quando diz respeito a normas oriundas da Câmara Municipal. Fiscalizar os serviços distritais. 3. Atender reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições ou quando lhe for favorável a decisão proferida. 4. Indicar ao prefeito as providências necessárias ao distrito. 5. Prestar contas ao prefeito, agora, que eu quero? Mensalmente ou quando forem solicitadas. Antes de ir para o nosso artigo 84, vamos ver as nossas participações. Com essa chuvinha, pessoal, eu já estou pedindo de antemão, se tiver algum problema técnico e tudo mais, nos perdoe, tá? E tem mais, né? Essa chuvinha também fez com que você ficasse em casa, estudando, lendo, né? Mas eu fiz um tanto de coisa hoje, é exatamente isso, tá? Vamos colocar aqui. Vamos ver como é que tá. Ó, tá gritando aí. Vamos lá. Fabiano Regis, boa noite. Fabiane. Tati, boa noite. William, boa noite. Simone, Lucilene, Mara, Maria. O incrível esse aulão de hoje foi mesmo, viu, Lucilene? Obrigado por ter ido, tá? Ter participado. E você faz a diferença. Quem foi, né? E quem vai no próximo também. Hã? William, depois da tempestade, a aula é verdade. Diz que no São Bené choveu bem antes, né? Meu Deus. Vamos lá. Renata Rosa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gracinha Silva, boa noite. Israel, boa noite. Chuvosa para todos. É raining, né? Está chovendo bem. Muito joia. Vamos lá. Quem está aqui? Ruth Ogano. Tá aí. Fernanda Borges, que Deus te abençoe, ótima aula hoje, mais uma aula, parabéns pela dedicação, muito obrigado, a gente faz o possível e o impossível, tá? Para estar aqui fazendo essa coisa que a gente se sente habilitado e gosta de fazer. A Ruth tá assim, chuvona, o áudio tá bom, obrigado William. Alexandre Valadares Paz, boa noite. Ok, pessoal, vamos aprofundar aqui, continuar na nossa caminhada, vou olhar a palavra. Então vamos lá. Artigo 84. O subprefeito, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoa de livre escolha do prefeito. 85. Os auxiliares diretos do prefeito farão declaração de bens no ato da posse e no termo do exercício do cargo, nos termos do artigo 221. De novo, para conferir a evolução patrimonial. 86. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o famoso LIMP também. É praticamente, gente, a mesma redação do artigo 37 da nossa Constituição. Tranquilo? Primeiro, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2º. A investidura no cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e de livre exoneração. A palavra aí, tá vendo? Tá vendo porque a gente tinha que atualizar aqui a palavra demissão lá? 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogado mais uma vez por igual período. Tranquilo, mesma redação. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, pessoal, função de confiança é diferente de cargo em comissão. Porque a função em confiança é alguém que é ocupante da carreira, é você que passou no concurso, exercendo um cargo em comissão. Então, eles dão outro nome. Tá? 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Não tem sindicato, né? Já teve aqui o Sindiluz, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Santa Luzia. Hoje ele está praticamente inativo. Ele deve estar funcionando aí para fins cartoriais, mas efetivamente, defendendo a categoria, ele não está. 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 8. A lei estabelecerá percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá critérios de sua admissão. Por exemplo, nesse edital, nesse concurso de vocês, tem vaga para os deficientes. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Como é que funciona isso? Simples, pessoal. IBGE, ou vamos supor que a prefeitura precisa fazer um levantamento sobre questão de endemias, ou mesmo levantamento interno. Ela contrata por 3 ou por 6 meses um grupo de pessoas. Ela vai contratar por quê? Mediante o quê? Contrato por tempo determinado. Ok? 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. O que é privativa? Se for servidores do Poder Executivo, a iniciativa do projeto tem que ser do prefeito. Se for servidores da Câmara Municipal, a iniciativa tem que ser de quem? Do presidente da Câmara Municipal. Ok? Muito bem. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes do município, dos detentores do mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou qualquer outra natureza, agora, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá, beleza. E isso para os cargos federais. E qual que é o teto em Santa Luzia? O do prefeito. O do prefeito. Isso vocês já sabem. 12. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo. Se você é agente administrativo na Câmara Municipal, você não pode receber mais do que o agente administrativo aonde? No Poder Executivo. Ok? 13. É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. O que é isso? Eu exerço um cargo de fiscal sanitário, eu quero receber o mesmo que o procurador municipal. Meus amigos, é vedado o quê? A equiparação. Mas eu tenho curso superior e ele também tem. O que está, pessoal, não cabe equiparação dessa forma. Ok? 14. Os acréscimos pecuniários, pecuniário é bufunfa, tá? Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão dos acréscimos anteriores. Então, pessoal, aquelas parcelas remuneratórias que são temporárias, elas não agregam, tá? Para fins de aposentadoria, para algum benefício como um todo. Não pode. 15. O subsídio. Quem tem subsídio mesmo, pessoal? Os chefes de poder. Quem são os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, eles recebem subsídios, ok? O subsídio e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Ressalvado o disposto no inciso 11, que é o teto, não é isso? E 14 desses artigos, e nos artigos 39, parágrafo 4, 152, 3, 150,
e 3, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal. Tudo isso aí diz respeito a limitações do teto, tá? 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Vamos lá, que é o teto, tá? 2 de cargo de professor, a 1 de cargo de professor com outro de técnico ou científico, a de 2 privativos de médico. Agora, presta atenção. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Lá na Constituição, vamos chamar a atenção nisso aqui. Lá na Constituição da República de 88, o artigo 37, o mesmo inciso 16, tem uma redação parecida com essa. Só que lá coloca assim, a 2 de professor, beleza? A 1 de professor e outro de técnico científico. E aqui está embaixo assim, a 2 de profissionais da área de saúde com profissão regulamentada. Aí você vai perguntar, professor, então a lei orgânica está errada. Não, eu fiz essa observação pela manhã. Lá no enunciado está assim, segundo a lei orgânica, é proibido cumular, desde que... Gente, vocês têm que colocar o que está na lei orgânica. Por quê? Porque a Constituição aplica-se automaticamente? Sim, mas vocês estavam fazendo uma prova. Eu disse e repito, primeira regra em concurso, não brigue com a banca. Não brigue com a banca. Ah, eu vou fazer aqui na tora, está errado mesmo. Gente, não brigue. Na lei orgânica está dizendo, ao invés de ser de 2 de carreira médica, de profissionais da área médica, tá certo? Da área da saúde, com profissão regulamentada, não, aqui é de 2 médicos, é bem mais restrito, mas é o que está na lei orgânica. Pelo amor de Deus, não briguem com a banca. De novo, o que tem que fazer? Tem que arrumar um vereador, ou você seja um vereador e se eleja, para atualizar essa nossa lei orgânica, tá ok? Porque enquanto ela não for mudada, se cair no concurso, vai ser ela, tá ok? Aí se eu colocar 2 de médico, eles acham, falar que está errado. Meus amigos, eles têm que anular essa questão. Eles têm que anular essa questão. Eles estão induzindo você a erro. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Então você que está fazendo fiscal fazendário, a ideia é de você traz recursos para os cofres públicos, você vai ter o quê? Olha aqui, ó, precedência, você vai ter prioridade, tá? Por quê? Porque você é privilegiado, você trabalha numa ponta em que você traz dinheiro para os cofres públicos. 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar neste último caso, ou seja, qual que é o último caso? Sociedade de economia mista. Definir suas áreas de atuação. Vamos fazer um apanhado aqui. Olha, para criar uma autarquia, precisa de lei específica. Agora, o restante, empresa pública, sociedade de economia mista, precisa de lei para autorizar. Então, cuidado com essas palavras. A autarquia precisa de lei para criar. A empresa pública, a sociedade de economia mista, pessoal, precisa de lei para autorizar. E no caso, as áreas de atuação da sociedade de economia mista, ela é dada por lei ordinária? Ordinária? Não. Lei complementar. Ok? Muito bem. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, ou seja, da Câmara Municipal, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, por cláusula que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se as qualificações técnicas e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esse é o princípio geral das licitações. Quando vocês ouvem falar a palavra licitação, você tem que lembrar igualdade de condições para todos os concorrentes. Tá? A prefeitura, pessoal, ela adquire bens e serviços o tempo inteiro.
Só que ela não é igual você, que pode escolher a seu bel prazer, o mais caro, não. A licitação é esse procedimento. Hoje é regulamentado pela Lei 8666, tá ok? Muito bem. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou de autoridades ou servidores públicos. Pessoal, o site ou mesmo o Facebook da prefeitura, pessoal, ela pode constar nome administração fulano de tal. Antes da Constituição, podia, pessoal. Você vê na cidade aí vários bancos, já falei para vocês, no convento de Macaúbas, tem um banco lá escrito assim, Administração Rui Avelar de Souza. Quando se patrolava máquina no São Benedito, as máquinas estavam assim, Administração Rui Avelar de Souza. Hoje isso é proibido, isso dá improbidade administrativa. Por quê? Porque toda e qualquer publicidade tem que ser de caráter o quê? Educativo ou informativo. Mas está informando que é o prefeito que está fazendo. Pega leve, tá? Tranquilo? Parágrafo 2º. A não observância do disposto no inciso 2 e 3, que é a questão do concurso público, fará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará... Oi? Destravou agora? Está destravados? Vamos continuar falando aqui, pessoal, e aí a Câmara daqui a pouco regulariza, tá joia? Vamos lá. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Vamos lá? Estamos no artigo 37, parágrafo 3º. 1. As reclamações relativas às prestações dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso 2º do parágrafo 3º. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33 da Constituição Federal. 3. A disciplina na representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Ok? Vamos só ver como é que está aqui, produção, agarrou? Vamos interromper aqui, pessoal, e daqui a pouco a gente continua, tá? Ó, agora sim. Deu bizil aí, pessoal? Deu bizil aí, né? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Pessoal, eu estava aqui no parágrafo 1º, terminamos os incisos, vamos para o parágrafo 1º. Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e informativo. Olha só, ou de caráter de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto no inciso 2, que é o concurso público, e 3, que é a preterição, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 1. As reclamações relativas às prestações de serviço público. Não vai. O que mais tem de demanda, né?
serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços. Isso a gente ainda não tem, por incrível que pareça, na internet. Você tem um ombudsman, tá certo? Mas isso ainda é uma coisa ainda muito embrionária. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo, observado o disposto no inciso, no artigo 5º, inciso 10, é sobre a questão da vida pública, né? 33 da Constituição, que é o direito de petição e o direito de certidão. Inciso 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Então, né, a ideia é de que você pode, sim, fazer essa reclamação e até mesmo para fim de abrir processo administrativo por negligência. Okay? Parágrafo 4. Gente, nós temos direito demais como cidadão. O problema é que a gente não exerce. A gente acha que política é celebridade. Político não é celebridade. Parágrafo 4. Os atos de improbidade administrativa importarão, olha, 3 coisas, vamos lá? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública e disponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e na gradação prevista em lei. Na verdade, não é. Eu só vou conferir. Pega a Constituição para mim, por favor. É indisponibilidade dos bens públicos. Na verdade, é bloqueio. Eu só quero ver para vocês não ter. Se a lei orgânica tiver isso, deixa eu só conferir a danada aqui. Pega a minha lei orgânica aqui, por favor. E a minha Constituição. Ali, deixa eu ver. A gente não pode ensinar errado, não. Isso aqui é muito sério. Se tiver isso, pessoal, olha só. Tá, mas está a disponibilidade dos bens públicos. A disponibilidade de bens. Deixa eu ver aqui. Artigo 37. Vamos fazer ao vivo aqui, ao vivaço. Artigo 37, só para conferir aqui. Porque tem a disponibilidade para fins, porque a disponibilidade é poder vender, né? Artigo 37, parágrafo 4º. Ideia danada, devia ter feito isso. Vamos lá. Pronto aí, ó. Parágrafo 4º. Ó, tá trovejando. Sou Maurício dos Café Três Corações. Ô, pessoal, presta atenção. Olha como é que é venenosa essa lei orgânica. Tá vendo como é que na Constituição, esse mesmo artigo, está no 37, parágrafo 4, e está assim, lá na Constituição. Atos de improbidade administrativa importarão em suspensão de direitos políticos, perda de função pública e indisponibilidade dos bens. Você sabe o que está escrito aqui? Disponibilidade dos bens. Pessoal, a nossa lei orgânica, desculpa falar, mas é uma vergonha. Nem para fazer Ctrl+C e Ctrl+V conseguiram. Pega alguém, minimamente, que tenha 2 neurônios e faça essa coisa direito. Nossa, você está bravo. Porque induz as pessoas a erro. Esse artigo aqui, se cair, pessoal, não tem nem como... Eu estou apelando. Como disponibilidade? Disponibilidade eu já tenho. Eu posso vender minha moto, meu menino eu não posso vender, tá certo? Eu posso vender meu patrimônio. Indisponibilidade significa que ele vai ficar indisponível até se apurar se houve algum furto, alguma coisa. E aí o quê? O Estado vai lá e pega o seu bem para vender para recompor o patrimônio público. É por isso que é indisponibilidade. Ô pessoal, vamos combinar, né? A gente está sendo bonzinho comparando a Constituição com a lei orgânica, mas estão pisando na bola. Isso aqui é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Aquela do médico ainda vai, mas essa aqui, pessoal, é passivo de anulação, porque diz respeito ao mérito. Trocar disponibilidade por indisponibilidade é brincadeira, certo? Mas enfim. Mais uma vez, seja vereador, muda essa lei orgânica. Tá todo mundo bravo comigo. Fiquei bravo, né? Acorda, tá doido, né? A testosterona subiu aqui, né? Então, voltar aqui. Então, 3 coisas da improbidade. Vamos ler. Atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e indisponibilidade. Pessoal, e se cair na prova? Coloca essa coisa aqui, disponibilidade, tá? E ressarcimento ao erário público na forma e gradação prevista em lei.
sem prejuízo da ação penal cabível. Pessoal, por um fato, eu posso ser punido na esfera civil, administrativa e criminal. A produção vai baixar ali o som que está dando reverb aqui, retorno. Por um fato, eu respondo penal, administrativa e civilmente. Vocês estão vendo que usar de improbidade administrativa é cível. Mas se esse ato também for penal, eu vou responder aqui, ó, sem prejuízo da ação penal. Vou responder. E o cível? A disponibilidade. Então, vamos só recapitular aqui. Se cair na prova, segundo a Constituição, pessoal, é indisponibilidade. Segundo a lei orgânica, é disponibilidade. É um horror, mas essa é a verdade. Se eu fosse, pessoal, da banca, eu colocaria essa questão só para dar bizu, porque não tem cabimento um negócio desse. Errar é erro de digitação. Meu pai. Vamos lá, hoje eu vou conversar com vocês que eu fico mais lento, tá certo? Eu já estou ficando muito nervoso. Travou tudo agora, voltou o áudio. A Simone que acertou nossas questões está aqui, um abraço para você, Simone Diniz. Voltou o áudio, professor, explica fácil, obrigado, gente. Ok, voltou, Tati, agora ficou bom. Ana Raquel Mapa, um abraço para você, Ana. Daniela Santiago. Boa noite, professor. Obrigado pelo aulão de hoje. Agora, estou muito feliz por ter essa oportunidade. Todos nós estamos. Tá? É uma conquista da cidade de Santa Luzia. Tinha que ser bloqueio, é verdade. Bloqueio dos bens, não é isso? Que a palavra é. O Israel falou, mandou bem. Podia colocar assim, ó, e bloqueio de bens. Que aí estava resolvido. Tá certo. E o povo entenderia até melhor, né, Israel? Concordo contigo. Que absurdo esse tipo de erro na lei orgânica, incluindo alguns erros de português. Muito, muito triste isso, tá? Muito bem. Tem até, vocês vão ver, pessoal, vou ver se eu... Tem mexer com CH. Aí não dá, né? Aí é complicado. Vamos nós. Parágrafo 5º. A lei federal estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Chama a atenção de vocês o seguinte. Tudo na vida, pessoal, tem prazo. Se alguém bater no carro da prefeitura, a prefeitura tem quanto? Prefeitura, vou falar no grotesco, que é um município. Quanto tempo a prefeitura tem para ir atrás? 3 anos. E se for o contrário, se for a prefeitura que bateu no particular, esse particular tem 5 anos. Então, pessoal, prescrição significa assim, o tempo é divisor de água no direito. Tem um refrão que diz o seguinte, o direito não acode àqueles que dormem. Se a pessoa demorou a fazer a propor vai prescrever. Então, se você teve uma enchente, perdeu os bens, aquela coisa, por culpa do município, você tem até 5 anos da data do fato para propor essa ação. Agora, presta atenção. O sujeito era secretário municipal e secretário, prefeito, dilapidou o patrimônio público, virou gafanhoto. E aí, pessoal, passou 5, 10, 15 anos, prescreve? Não. Olha a parte final. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. O Ministério Público ou qualquer pessoa com uma ação popular pode propor, tá? Não vou colocar ação popular não, mas pode propor uma ação civil pública de ressarcimento ao erário público? Sim. Qual o prazo? Não tem prazo. Guarda, pessoal. Coloca e puxa a setinha assim, ó. A ação de ressarcimento é imprescritível. Então vamos aprender 3 coisas que são imprescritíveis aqui na nossa... para você nunca mais errar. Crime de racismo, crime de ação de grupos armados e agora no âmbito civil, ação de ressarcimento ao erário público. Não tem prazo. Pode passar 5, 10, 15, 20 anos, não tem prazo. Tá ok? Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e a direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão por danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Vou explicar melhor. Vocês pegam a primeira parte. Pessoa jurídica de direito público, o município de Santa Luzia. Ou de direito privado, prestador de serviço público, a Rodap do Luizão. Por quê? A Rodap do Luizão ela é particular, mas é uma concessionária. Beleza. Responderão por danos que causaram aos seus agentes. Por danos que seus agentes causarem. Nessa qualidade a terceiros. Pessoal, se o ônibus da Rodap atropela alguém ou causa algum dano, você vai propor ação contra quem? Contra o município ou contra a Rodap? Contra a Rodap.
Só que vocês têm que guardar o seguinte. Neste caso, você não tem que comprovar nem dolo e nem culpa. O pessoal vai fazer a prova de procurador. Por quê? A responsabilidade é objetiva. Basta você provar a lesão, o ato, ação ou omissão, a lesão e o liame, a ligação. Não tem que provar dolo ou culpa. Aí vamos supor, pessoal, que a Rodap pagou. Aí ela vai propor ação, a Rodap vai propor o quê, pessoal? O ressarcimento contra o motorista. Aí o motorista, se ele comprovar que não teve nem culpa nem dolo, ele tem que ressarcir para a Rodap? Não. Então são duas relações jurídicas. Uma relação jurídica é o terceiro com a Rodap, tá certo? E a outra relação jurídica é a Rodap com o seu motorista. A relação jurídica do terceiro, você, o particular, com a Rodap, responsabilidade objetiva, sem culpa e sem dolo. Não precisa comprovar nem culpa e nem dolo. Agora, para a Rodap cobrar do motorista, ela tem que comprovar que o motorista agiu com culpa ou com dolo. Ok? Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite acesso a informações privilegiadas. Então, vai ter uns requisitos maiores para essas pessoas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. Ó, grifem, contrato. Esquisito isso, mas é. A ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre. Antes de a gente falar sobre isso, aqui, pessoal, é uma emenda constitucional que trabalhou a questão da administração pública gerencial. Eu quero chamar a atenção que eles colocam assim, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderá ser ampliada mediante lei. Geralmente é por lei. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Quando tiver essa palavra gerencial, a ideia é de contrato, a ideia de relações horizontais. Então é um contrato. A ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de meta de desempenho para órgão ou entidade, cabendo a lei dispor. 1. O prazo de duração do contrato. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. Vocês querem ver uma coisa? As PPPs estão aqui. Em Santa Luzia, nós já tivemos um contrato assim. Você sabe quem que é? O PA do São Benedito e o PA Madalena Calixto. Foram contratadas OS, que são organizações sociais, que são pessoas de direito privado, que assinam um contrato com a prefeitura para prestar o serviço de saúde, as OS. Então, pessoal, isso pode cair? Pode. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Pessoal, o que é o inciso 11? O teto constitucional. Isso significa que o teto em Santa Luzia não é o do prefeito? Então, mais ou menos assim, o teto remuneratório, o máximo remuneratório, é o subsídio do prefeito. Aplica-se à empresa pública, à sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Recebem recursos do município para o pagamento de suas despesas de pessoal ou de custeios em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de proventos de aposentadoria, decorrentes do artigo 89, com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa lei, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 87. Ao servidor público da administração direta, autarquia e fundação, no exercício do mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Tratando de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Então não tem nem muita conversa aqui. O sujeito é servidor municipal e ganhou para deputado federal, ou seja, o mandato eletivo federal. Ou ganhou para deputado estadual, ele tem que se afastar. Ele não pode ser servidor público ao mesmo tempo. 2. Investido o mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Isso aqui é praticamente a mesma ideia, né? Investido o mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Qual que é o salário do prefeito hoje? R$17 mil. Então, vamos supor que o sujeito ele tem um cargo
que recebe, é um cargo estadual que recebe 30 mil reais. Ele pode, então, ser prefeito e receber 30 mil reais? Pode. E depois falar que fez uma economia para os cofres do estado, do município? Pode. Tá bom? Muito bem. Então vocês entendam, quando a gente sabe, pessoal, da lei, tá, a gente não é enganado facilmente, certo? Então tá aí bem claro, né? Optou pela maior remuneração. E o que seria isso, pessoal? Tem a ver porque assim, você tem um padrão de vida enquanto servidor público. E aí você muda para um outro cargo, é menor? Tudo bem, então você opta, porque a Constituição assim determina. Queria que fosse diferente, pessoal. Eu também acho que tinha que ser diferente, mas tá aí. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário é o primeiro requisito, perceberá as vantagens de seu cargo, ou seja, continua trabalhando, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, ser aplicada a norma do inciso anterior. Ele vai ter que optar pela maior remuneração. Inciso 4. Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento, porque, gente, promoção, só tem 2 tipos de promoção, por merecimento e antiguidade. Esse cara, ele sai da carreira, do cargo municipal, e a pessoa que ficou lá no cargo municipal, trabalhando no dia a dia, na hora de ser promovida, o cara que está fora vai ser promovido junto com esse que está trabalhando na prefeitura? Não pode. A não ser por antiguidade, por merecimento, não. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso do afastamento, os valores serão determinados como se o exercício estivesse, para não ter prejuízo na aposentadoria, porque ele vai contribuir. Isso não é um favor, não. Ele vai continuar contribuindo. Artigo 88 dos servidores públicos. Antes da gente continuar aqui, vamos ver como é que estamos aqui. Vanessa Freitas, boa noite. Os pequenos, né? Tudo bem aí? Ênios Marcos, homem de Deus, tudo bem contigo? Aqui é Ênios Marcos, homem de Deus. A gente teve umas intempéries aí da correria sobre o plano diretor. Você está convidado, tá? Na próxima terça ou quinta-feira, nós vamos sentar aqui, bater um papo sobre o plano diretor, para explicar um pouco melhor qual que é a ideia, principalmente para as pessoas não acharem que é um bicho papão. E você, mais do que ninguém, conhece, né? Conhece Santa Luzia de cima embaixo, os gargalhos, das classes sociais todas, e você conhece pelo chão, né? É a barra de terra. Enquanto nós estamos preocupados com barra de ouro e barra de saia, o Enes é um cara preocupado com barra de terra. Muito bem. Vamos continuar. Agora a minha internet que deu bizil. Ô, Totoco Reni, um abraço. Lúcio Ogano, a produção com sininho, kkk, brincadeira. Não fala não, meu Mequinha tá aqui, ó. Ó o bichão aqui. Ele tá aqui do lado, que tá estudando, porque futebol não deu pra ele dessa vez, não. Tá pra ser rebaixado de novo. Ô, filhinho, fica tranquilo, papai tá aqui, tá bom? Então vem cá. O Mequinha tá triste. Vamos lá. Rosana Ferreira, boa noite. Ana Raquel, pega a visão. É isso aí, menina. Vamos lá, 88. Dos servidores públicos. O município instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Poderes com letra maiúscula. Não tem a ver com o poder do Homem-Aranha aqui, não. Tá? Poder é legislativo e executivo. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de crescimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Então, a fixação dos parâmetros de crescimento dos demais componentes do sistema remuneratório. Vamos só lembrar, o que é remuneração mesmo? É o vencimento com as vantagens. R é igual a V mais V. É o macetezinho. Muito bem. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos casos, componente de cada carreira. 2. Os requisitos para investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no... Pessoal, esse é um macetezinho. Lá no artigo 7º da Constituição, nós temos os direitos sociais para os trabalhadores urbanos e rurais da iniciativa privada. E aí o quê? No serviço público eles pinçaram alguns direitos e colocaram aqui. Então eu peço a vocês, mais tranquilo, depois aproveita que está chovendo, depois da live, vai no artigo 7º e coloca escreve assim do lado. 4, salário mínimo. 7, 8, tem vários incisos aqui que pode cair. Como é que isso pode cair? Ora, segundo segundo a lei orgânica, são direitos sociais dos servidores públicos de Santa Luzia.
o salário mínimo está aqui, tá certo? Eles não vão colocar o inciso, eles vão colocar o instituto que está aqui. Por exemplo, o 17, ó, licença maternidade. O 18, licença paternidade. O 19, a proteção do mercado da mulher. E por aí vai, tá? Normas de higiene, saúde e segurança. Então, é copiar, colocar no cantinho para você não perder a visão. Muito bem. Podendo lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Uma aguinha. Parágrafo 3º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio. Então, pessoal, o prefeito recebe remuneração? O prefeito recebe subsídio. É subsídio ou subsídio? Subsídio. Ninguém fala subsolo, todo mundo fala subsolo, então é subsídio. Fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10, que é a revisão anual, o inciso 11, que é o teto constitucional da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A lei poderá estabelecer a relação entre maior e menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 11, que é o teto. Parágrafo 5º. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente, grife anualmente, você pode colocar semestralmente, bianualmente, tá? Anualmente, os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 6º. A lei disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia de despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Gente, pode ter uma lei municipal que fixa metas e alcançadas aquela meta, os servidores públicos, eles têm um acréscimo? Tem, por exemplo, ser agente administrativo e fixa uma meta. Se você fizer tantos contratos por mês, você vai ter um adicional de 10% no final do semestre ou no final do ano. Aí vem a lei e coloca forma de adicional o prêmio de produtividade. Você vai ganhar um prêmio de produtividade. De novo, o que está em pé aí é a administração pública sob a ótica gerencial. Ok? Parágrafo 7º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 3º. Pessoal, o parágrafo 3º é o subsídio. Então, além daquele chefe do Poder Executivo, por exemplo, o prefeito, o chefe do Poder Municipal, que são os vereadores e os secretários, recebem subsídios. Então, pode ter servidor que recebe? Pode. Desde que seja organizado em carreira. 8º. O servidor público municipal responsável por pessoa deficiente em tratamento especializado poderá ter sua jornada de serviço reduzida conforme dispuser em lei. Isso é legal, porque isso não está na Constituição tão expresso. Parágrafo 9º. A administração municipal criará creches destinadas a abrigar filhos dos servidores municipais. Só no sonho, tá? Parágrafo 10. O município manterá plano de seguridade social para os servidores municipais e seus dependentes. Esse plano, pessoal, isso é muito importante. Para os servidores efetivos, você que vai passar no concurso e virar um servidor efetivo, nós temos uma autarquia que é o INPAS, que é o Instituto Municipal de Previdência. Para você que é cargo comissionado, trabalha na prefeitura, você vai pagar o regime geral, que é o INSS. De toda forma, o município mantém plano de seguridade social para os servidores municipais e dependentes. Pode ser o regime geral, que é o INSS, ou o regime próprio, que é o INPAS. Okay? Parágrafo 11. O servidor público municipal, quando apostilado em determinada função, na forma da lei, não sofrerá prejuízos com posteriores mudanças de reclassificações, percebendo sua remuneração com base nas citadas mudanças ocorridas. Nós vimos, pessoal, apostilamento diz respeito a uma pessoa que é efetiva, por exemplo, agente administrativo, auxiliar administrativo, cargo de R$ 1.600. Ele ganha um cargo de confiança, ele passa a ganhar R$ 3.000. Aí fica durante 2 anos, 3 anos, 5 anos. Meus amigos, você ficar 5 anos direto, você é apostilado naquele cargo. Significa que, se o prefeito te exonerar daquele cargo de confiança, você volta para o auxiliar administrativo, mas você continua recebendo R$ 3.000. Por quê? Você apostilou no cargo que você exerceu, por causa do tempo que você ficou. Ok?
Tem professor, né, que vira diretor e apostila. Ele, como o salário dele é R$2.000, ele apostila, ele ficou 5 anos como diretor, ele passa a receber R$6.000. Tá ok? Tranquilo? 12. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes: valorização e dignificação da função pública e dos servidores públicos. 2. Programas visando a profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. 3. Constituição do quadro de dirigentes para a formação de administradores. 4. Sistema de mérito para o ingresso e desenvolvimento da carreira pública. 5. Remuneração conforme complexidade e responsabilidade da tarefa, bem como o nível de escolaridade exigido ao servidor. 13º. Fica assegurado ao servidor público municipal a percepção do adicional por tempo de serviço, incorporando-os ao vencimento. Então está expressamente. Esse adicional por tempo de serviço, ele é um pai de santo, porque ele incorpora. Nossa, professor, obrigado. É só para vocês guardarem, tá? Vamos lá. Pela aquisição do quinquênio no serviço público na base de 10% sobre o vencimento. Quinquênio, a cada 5 anos, você tem um aumento de 5%, de 10% no seu vencimento, que é o básico. 2. Pela complementação de 25 anos de serviço, garantindo-lhe, neste caso, percebimento do acréscimo de 1/6 da remuneração. Parágrafo 14. É assegurado aos servidores públicos municipais que, por motivo de doença ou acidente, tornarem-se inaptos para exercerem a função de origem, o direito à reabilitação e readaptação a uma nova função sem nenhum prejuízo pecuniário. 15º inciso. Fica assegurado o direito de férias-prêmio, com duração de 3 meses. Olha, e colocar 6 meses, está errado. A férias-prêmio, a duração é de 3 meses. Adquiridas a cada período de 5 anos. Então, o período aquisitivo é de 5 anos. A cada 5 anos você tem direito a 3 meses de férias-prêmio. Vamos voltar aqui. 5 anos de efetivo exercício no serviço público da administração direta, autárquica e fundacional do município. Admitida a sua conversão em espécie é bufunfa, em grana, paga a título de indenização e não de remuneração. Esse pode colocar assim, paga a título de remuneração, não, é a título de indenização. Quando da aposentadoria, ou antes disso, então qual que é o momento de pagar essa indenização? Quando aposentar. Ou antes disso, mediante requerimento do servidor, limitando seu pagamento a um pedido de 1 mês por exercício financeiro, pago no mês do aniversário natalício. Ok? Tranquilo? 89. Aos servidores titulares de cargos efetivos no município, incluídas as autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência em caráter contributivo, através do INPAS, aí, ó, Instituto Municipal de Previdência Social, o INPAS, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, o disposto nesse artigo. Chama a atenção de vocês do seguinte: ao servidor titular de cargo efetivo. E se estiver na prova, efetivo e comissionado? Não, gente. Quem não é efetivo contribui para a Previdência, sim, mas para o regime geral, INSS. Quem são os únicos que podem contribuir para o regime próprio? Só os efetivos, tá certo? Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime da Previdência de que trata esse artigo serão aposentados, calculados seus proventos a partir dos valores fixados no parágrafo 3º. Por invalidez permanente, sendo que os proventos proporcionais ao tempo de contribuições, exceto decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Inciso 2. Compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente aposentado, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Ô, gente, compulsoriamente é o que a gente chama de expulsória. 70 anos, meu cara, 70 anos na prefeitura, meu filho, vai cuidar dos seus netos, vai para Águas Claras, tá certo? Águas Claras, não é aquele lugar lá que tem Águas Quentes? Não sei o nome do lugar, não. Compulsoriamente, é o pé na bunda, vai, meu filho, vai. 3. Voluntariamente, então vamos recapitular aqui. Por invalidez permanente, compulsoriamente e agora voluntariamente. Agora, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício. Não é exercício efetivo, não. É o contrário. Efetivo exercício significa que está trabalhando efetivamente no serviço público
e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Observadas as seguintes condições: 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 35 de contribuição se mulher. B. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Pessoal, a diferença é o seguinte: no A é integral, no B é proporcional ao tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de uma concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 3º. Os proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e na forma da lei corresponderão à totalidade da remuneração. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ou seja, o regime próprio, ressalvados os casos de atividade exercida exclusivamente sob condições especiais, que é a aposentadoria especial, que prejudique a saúde, a integridade física, definidos em lei ordinária, não em lei complementar. Essa lei não existe ainda. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3A, para o professor que comprove agora, exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, pessoal, se é professor, mas eu fiquei como diretor, não recebe não, tem que estar na sala de aula, hein? É efetivo exercício da função de magistério na educação. Magistério não é administração. Então, porque tem que ler restritivamente. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da lei, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo, no INPAS. Você não pode receber 2 vezes, a não ser 2 de professor. Não é possível de acumular? Então, tudo que é possível de acumular é possível de aposentar. Macete, guarda. Tudo que é possível acumular é possível aposentar. Fica a dica. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido, morreu, ou o valor dos proventos que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no parágrafo 3º. 8º. Observado o disposto no teto constitucional, os proventos da aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagem posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão na forma da lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Pessoal, você passou no concurso agora, só que você tem 8, 10 anos de carteira assinada. O que você faz? Você vai averbar para fim de aposentadoria. E o INPAS vai fazer uma compensação com o INSS. Você não tem nada com isso. Ok? Então, eu estou dizendo, o tempo de contribuição federal, estadual, municipal, você é servidor federal, estadual, municipal ou vice-versa, tá? Faz essa compensação. Parágrafo 10º. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. O que é isso? Imagina só. Você é médico. Se você trabalhar 1 ano, vale como 2. Você trabalha no serviço de limpeza urbana. Se você trabalhar 1 ano, você vai ter direito a 1 ano e meio. Tá certo? Não pode. Por quê? É contagem fictícia. A Constituição e a lei orgânica vedam contagem fictícia de tempo. Parágrafo 11. Aplica-se o limite do 3711, que é o teto, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrente da acumulação de cargos em empregos públicos, bem como de outras decorrentes sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, é o montante resultante da adição de proventos
de inatividade com remuneração de cargos acumulável na forma da lei, cargo em comissão declarada de livre nomeação e de livre exoneração. 12. Além do disposto nesse artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, que é o INPAS, observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência. Então, pessoal, se tem um direito ou uma obrigação do INPAS e não está na lei dele, ele vai subsidiariamente buscar a lei do INSS, que é a lei 212 e a lei 213, a lei federal. Ok? Parágrafo 13º. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado de livre nomeação e livre exoneração, bem como outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência, como eu acabei de falar. Regime geral, entenda-se, o INSS. 14. Caso o município institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime em que trata esse artigo. O limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o 201 da Constituição Federal. Pessoal, no INSS hoje o teto é 4 mil, vou colocar 5 mil reais. Ninguém recebe mais do que isso. Então, esse teto pode servir também de referência aqui? Pode. Okay? 15. Observado o disposto no artigo 202 da Constituição Federal, a lei complementar disporá sobre normas gerais para a instituição do regime de previdência complementar. Vocês guardar. Previdência complementar? Lei complementar. Pelo município, para atender aos respectivos servidores titulares de cargo efetivo. 16º. Somente mediante a prévia e expressa opção disposto no parágrafo 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. 17º. Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente o mandato eletivo de vereador, serão computados para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência social, inclusive respectivos períodos. Na época da ditadura militar, o cara foi obrigado a trabalhar gratuitamente. Ele conta para fins de aposentadoria. Então você não precisa ter contribuído. 18º. É assegurado o servidor afastar das atividades a partir da data do requerimento da aposentadoria e a sua não concessão importará em reposição do período de afastamento. 19º. A pensão por morte abrangerá o cônjuge, o companheiro e os demais dependentes na forma da lei. 20. Nenhum benefício ou serviço de previdência social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Ô, gente, para tirar é fácil agora, tem que colocar. Fonte de custeio, guarda previdência, gente, não é uma seguradora universal. Guarda, hoje, para você aposentar, você tem que contribuir. É disso que ele está dizendo. Parágrafo 21. Dentro de 180 dias da data da promulgação desta emenda à lei orgânica, proceder-se à revisão dos direitos do servidor público municipal inativo e pensionista e à atualização dos proventos ou pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto nesta lei orgânica. Okay? Na lei orgânica. Parágrafo 22. Fica assegurado ao servidor público municipal que tiver tempo de serviço prestado antes de 13 de maio de 67, o direito de computar este tempo para efeito de aposentadoria proporcionalmente ao número de anos de serviço que estava sujeito no regime daquela data. Artigo 90. Nós vamos até o 91, tá bom, pessoal? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo em provimento efetivo em virtude do concurso público. Calma, não entre em polvorosa. Se tiver no estatuto, olha só, se tiver na prova, segundo o estatuto do servidor público, são 3 coisas que eu tenho lá. Vamos pegar primeiro. Segundo a Constituição da República, são estáveis após 3 anos. Segundo a Lei Orgânica de Santa Luzia, o servidor é estável após 3 anos. Agora, segundo o Estatuto do Servidor Público de Santa Luzia, é estável após 2 anos. Como assim? Guarda isso, que você vai ser feliz e fazer a prova. Não vamos discutir isso aqui que eu já disse. Certo? No Estatuto do Servidor Público, pessoal, a estabilidade está lá, consta 2 anos. E qual que vai se usar? Na prática, pessoal, são 3 anos, porque a Constituição é superior. Tá? A lei orgânica ainda mais.
Mas se cair, segundo a lei orgânica, a estabilidade após 2 anos. Pronto, e acabou. Tá? Mas vamos continuar aqui com a lei orgânica. Vamos voltar. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial provisória, pessoal? Não, definitiva, ou seja, transitada em julgado. Lembra da pá de cal? Não basta ser sentença judicial, ela tem que ser transitada em julgado. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Assegurada a ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido para o cargo de origem sem direito à indenização, aproveitando outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. O que acontece? O sujeito foi mandado embora por sentença judicial, colocaram alguém no lugar dele. Aí ele é reintegrado, ele volta. E aquele que está no lugar? Aqui, ó, é o que está acontecendo, ó. Reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Cuidado que na prova eles podem colocar com direito à indenização. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. Com remuneração integral? Não. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ok? Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 91. É assegurado o prazo de 2 anos de efetivo exercício para a aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação de que refere o parágrafo 4º. O que aconteceu, pessoal? Em 2000, essa lei entrou e já tinha gente que tinha feito concurso. Então, ao invés de ser 3 anos, que é para todo mundo, quem estava no estágio probatório naquela data, o prazo não é 2 anos, não é 3 anos, passou a ser 2 anos, tá ok? Tranquilo? Meus amigos, vamos encerrar por aqui, sem antes, mas não antes, responder aqui. Temos alguma coisa? Rosana Ferreira, boa noite. Adriana Maciel, Débora Emerick, boa noite. João Ricardo, Israel, Caldas Novas de Goiás, é isso aí, Israel, 70 anos você vai para lá, vai, meu amigo. É isso aí, Ângela Chaves, boa noite. Pessoal, vamos parar por aqui. Muito obrigado a vocês, hoje foi uma maratona e mais uma vez agradeço a todos vocês, tá, pela acolhida, pela oportunidade e ao mesmo tempo saber que essa é uma troca, tá joia? Aguardo vocês. Amanhã vamos ter Estatuto Servidor Público, 90 artigos. Então, reta final, meus amigos, é gás final para a gente chegar lá e alcançar os nossos objetivos. É a aprovação de vocês. Uma boa noite. Agora é bom descanso, pelo menos você tem que descansar, porque amanhã tem mais, tá certo? Um grande abraço a todos, uma boa noite.